Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, séculos. Amém. São Afonso de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Vamos continuar a leitura do Glória de Maria. Estamos na página 145. Vamos lá. 3. Maria é a conciliadora entre os pecadores e Deus. A graça de Deus é um tesouro muito grande e muito desejado a qualquer alma. É chamado pelo Espírito de um tesouro infinito, porque por meio da divina graça somos alcançados a honra de amigos de Deus, porque ela, para os homens, é um tesouro inesgotável, e os que o adquirem preparam-se para tornar-se amigos de Deus. De modo que Jesus, Redentor nosso e Deus, não hesitou em chamar de amigos aqueles que estão em sua graça. E vós sois meus amigos, ó maldito pecador que desmancha essa bela amizade. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus, e que, semeando na alma o ódio a Deus, Deus odeia tanto o ímpio quanto tua impiedade. De amiga se faz inimiga do seu Senhor. O que deve, portanto, fazer um pecador que, para a sua desgraça, vem se tornando inimigo de Deus? Precisa encontrar um mediador que lhe obtenha o perdão e faça recuperar a perdida amizade divina. Consola-te, diz São Bernardo, ó miserável que perdestes Deus, Ele próprio, o teu Senhor, deu-te o teu mediador, e este é o seu Filho Jesus, que pôde te obter quanto desejas. Mas, ó Deus, exclama o santo, por que hão de julgar severo este Salvador, tão piedoso que para salvar-nos deu a própria vida? Recuosos, receosos pecadores, que medo tendes, se temes por haver ofendido Deus, sabei que os vossos pecados Jesus os pregou à cruz com as suas mãos deliceradas, e tendo, com a sua morte, pago por eles a dívida da justiça divina, tolheu-os as vossas almas. Porém, acrescenta o santo, se um dia recorrer a Jesus, porque te atemoriza a sua divina majestade, já que ele, fazendo-se homem, não deixou de ser Deus, queres outro advogado junto a este mediador? Recorrei a Maria, pois ela intercederá para ti junto do Filho, que certamente atenderá. O Filho intercederá junto do Pai, que nada pode negar a tal filho. E assim conclui São Bernardo: esta divina mãe, filhinhos meus,
é a escada dos pecadores, pela qual ela sobem de volta à altura da divina graça. Esta é a minha maior confiança. Esta é a inteira razão da minha esperança. Eis como o Espírito Santo, no Cântico dos Cânticos, faz dizer à Santíssima Virgem: ora, eu sou um muro, e os meus seios são como torres. Por isso sou aos seus olhos uma fonte de alegria. Eu sou, diz Maria, a defesa dos que a mim recorrem, e a minha misericórdia é como uma torre para o seu refúgio. E por isso fui designada pelo meu Senhor, mediadora de paz entre os pecadores e Deus. Maria justamente diz Urbão Cardeal sobre o referido texto, é a grande pacificadora que obtém de Deus e encontra a paz aos inimigos, a salvação aos perdidos, o perdão aos pecadores, a misericórdia aos desesperados, e por isso lhe chama o seu divino esposo, bela como os pavilhões de Salomão. Nos pavilhões de Davi não se tratava de outra coisa senão ser guerra, mas nos pavilhões de Salomão se tratava apenas de paz. Faz-nos com isso o Espírito Santo entender que esta Mãe de Misericórdia não trata de guerra e vingança contra os pecadores, mas apenas de paz e perdão às suas culpas. Por esse motivo, esta Maria, figurada na pomba de Noé, a qual saindo da arca levou no seu bico o ramo de oliveira, em sinal de paz de Deus concedida aos homens. Por isso diz São Boaventura: vós sois aquela fidelíssima pomba de Noé, que intercedendo a Deus obtivestes um mundo decaído, a paz e a salvação. Maria, foi a celestial pomba que levou ao mundo decaído o ramo de oliveira, sinal de misericórdia, uma vez que nos deu ela Jesus Cristo, fonte de toda misericórdia. Obtemos assim, pelo preço dos méritos de seu Filho, todas as graças que Deus nos dá. E tal como por meio de Maria foi dada ao mundo a paz celeste, segundo diz São Epifino, assim por meio de Maria seguem os pecadores e reconciliar-se com Deus. Por isso lhe faz dizer assim São Alberto Magno: eu sou aquela pomba de Noé que trouxe à Igreja a paz universal. Além disso, foi também uma clara figura de Maria arco-íris visto por São João ao redor do trono de Deus. Um balo semelhante à esmeralda nimbava o trono. Interpreta o cardeal Vitale. Maria está sempre presente ao tribunal divino para atenuar as sentenças e castigos devido aos pecadores. E é precisamente deste arco-íris que, segundo São Bernardino de Sena, falava o Senhor quando diz a Noé que colocaria entre as nuvens o arco da aliança, a fim de que, ao fitá-lo, se lembrasse da aliança perpétua que se estabelecia com aos homens. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Não é ninguém menos que Maria de São Bernardo, este arco de paz eterna, já que tal como Deus, ao olhar para o arco, se recorda da paz que prometeu à terra, assim ao ouvir as preces de Maria, remete aos pecadores as ofensas que lhe cometem e afirma com eles a paz. Por isso Maria é também comparada à lua,
bela como a lua, porque de São Boaventura, assim como a lua está no meio caminho do céu e da terra, do mesmo modo ela se interpõe constantemente entre Deus e os pecadores, a fim de apaziguá-los e o Senhor e iluminar aos pecadores o caminho de volta a Deus. E é este o principal dever que foi dado a Maria, ao ser ela posta na terra, de reerguer as almas que caíram da graça divina e reconciliá-las com Deus. Apacentas os cabritos. Assim lhe disse o Senhor ao criá-la, já que sabe que os pecadores estão perfigurados nos cabritos, e que, assim como os eleitos perfigurados nos cordeiros, no vale do juízo serão colocados à direita, estes outros e serão postos à esquerda. Ora, esses cabritos, diz Guilherme de Paris, são a vós confiados, ó grande mãe, e foi de que os convertais em cordeiros, e aqueles por sua culpa mereciam ser postos à esquerda, por vossa intercessão sejam colocados na direita. Por isso é que o Senhor revelou a Santa Catarina de Sena ter criado esta sua filha querida com uma isca dutíssima para apanhar os homens, especialmente os pecadores, e aliciá-los a Deus. Mas a este respeito é digna de nota a bela reflexão de Guilherme de Inglaterra sobre o referido trecho dos cânticos que Deus encomenda a Maria os seus cabritos, porque, acrescenta o autor, não salva a Virgem todos os pecadores, mas somente aqueles que a ser e honrar. Aqueles, porém, que vivem em pecado e não a honram com nenhuma reverência, especialmente nem a ela se encomendam para livrar-nos do pecado. Não são cabritos de Maria, e no juízo serão levemente colocados à esquerda, como os condenados. Certo nobre, que devido ao peso de seus pecados, perderá toda a esperança da salvação. Foi encorajado por um religioso a recorrer à Santíssima Virgem, indo ter a uma imagem sua devocional que estava em determinada igreja. Foi seu cavalheiro à igreja e, ao ver a imagem de Maria, sentiu como se ela a convidasse a jogar-se aos seus pés e a confiar. O jovem então corre, joga-se, faz tensão de lhe beijar os pés quando Maria, por meio daquela imagem, que era uma escultura, estende a mão para dá-lo e beijar. E sobre ela o rapaz vê escrito o seguinte: eu te arrancarei dos que te oprimem, tal qual dissesse: filho, não te desesperais, que eu te livrarei dos teus pecados e dos teus temores que te oprimem. Conta-se em seguida que, ao ler aquelas doces palavras, este pecador teve tamanha dor pelos seus pecados e criou tamanho amor a Deus e a sua doce mãe, que morreu ali mesmo aos pés de Maria. Ó, quantos pecadores obstinados atrai todos os dias para Deus este imã de corações, como ela mesma se fez chamar, dizendo a Santa Brígida: como o imã atrai o ferro, assim eu atraio os corações mais endurecidos para reconciliá-los com Deus. E este prodígio não se experimenta raras vezes e sim cotidianamente. Da minha parte posso eu estificar muitos casos ocorridos apenas nas nossas missões,
em que alguns pecadores, conservando-se a todas as outras pregações mais duro que o ferro, ouvir pregas sobre a misericórdia de Maria, comovem-se e voltam a Deus. Conta São Gregório que o unicórnio é uma fera tão feroz que o caçador nenhum consegue apanhá-lo. Somente a voz de uma virgem e gritar esta besta se lhe rende, aproxima-se e, sem opor resistência, deixa-se enlear por ela. Ó, quantos pecadores, mais ferozes que as próprias feras, fogem de Deus! Porém, a voz de Maria, esta grandiosa virgenzinha, ocorrem a por ela deixarem-se docemente enlear a Deus. Ainda para este outro fim, de São João Crisóstomo, foi designada a Virgem Maria, Mãe de Deus, para que os miseráveis que por sua vida mas não poderiam ser salvos segundo a divina justiça, por sua doce misericórdia e sua poderosa intercessão lhe obtivesse a salvação. Assim confirma Santo Anselmo, porque Maria antes para os pecadores que para os justos fosse alçada a Mãe de Deus. Uma vez que declarou Jesus Cristo ter vindo para chamar não os justos, mas os pecadores. E por isso canta a Santa Igreja: nunca a estes pecadores desprezais, pois não fostes pecadores jamais, vieres vosso Filho ser Jesus. Vamos encerrar a leitura de hoje. Um bom dia a todos, fiquem com Deus e com o amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.